Ao Senhor, digam todos amém. 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 Obrigado, meu cooperador. Glórias a Deus. Você vê aqui, eu estava abrindo a porta ali, estava pensando, me fez voltar nesse tempo aqui atrás aqui. As pessoas reunidas para oração, para ouvir a palavra, para terem comunhão, porque o homem sozinho, isolado, ele fica triste. Porque a Bíblia diz que quem se isola quer se destruir. Então, a igreja, ela serve também como algo para gerar comunhão, a gerar confraternização, para gerar espírito de amizade, de fidelidade, de lealdade. Eu acredito que vocês são leais. Eu acredito que a igreja é leal. Eu acredito, porque a igreja, ela serve ao Deus verdadeiro, ao Deus fiel, ao Deus santo, ao Deus que é Ele mesmo que tem nos instruído e nos ensinado como proceder aqui nesta terra. E o nosso tema de oração, nós vamos dedicar a oração, porque o Brasil precisa de oração. Capítulo 2 de Atos, (2, 42), e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, e perseveravam nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vou ler o 42 de novo. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e perseveravam na comunhão, e perseveravam no partir do pão, na ceia. Está aqui que estão fazendo a comunhão, e perseveravam também nas orações. Daqui a pouco nós vamos ter momento de oração. Mais uma passagem aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 de Atos. Aqui foi um acontecimento, um livramento de Deus através do mover da oração. Se você ler aqui no capítulo 12, de 1 ao 14, vai dizer assim: porque aquele tempo mandou o rei Herodes, sempre tem um rei maligno, né, irmão? Sempre tem alguém maligno. O rei Herodes, prender alguns, da onde? Da onde? Deixa eu marcar aqui. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para maltratar, fazendo passar a fio da espada Tiago, irmão de João. Sabe o que é passar a fio? Matou Tiago, um dos discípulos, um daqueles que eu li aqui no capítulo 1. Se você voltar um pouquinho, capítulo 1, versículo 13, quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, tá vendo? Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. Acho que quem foi morto foi o Tiago, filho de Alfeu. Esse que foi morto. Tem outro Tiago, Judas, filho de Tiago, é isso aí. Quem foi morto foi o Tiago, filho de Alfeu. Então, volte lá para capítulo 12, para você ver como não era fácil não. Capítulo 12, versos 2. Fazendo passar a fio da espada, Tiago, irmão de João. Vendo-se isto, que era agradável aos judeus, prosseguiam prendendo também a Pedro, e eram os dias do Pães Asmos, festa do judeu, né? Tendo o feito prender, lançou no cárcere, entregando a 4 escoltas
escoltas de 4 soldados cada uma, para guardar, 4 escoltas, 4 soldados, ou seja, 4 vezes 4, 16, não é isso? 16 soldados guardando um homem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a quem? A Deus. Por parte de quem? Por parte da igreja, a favor dele. A igreja estava, mesmo já estava acontecendo aqui a perseguição, mas a igreja continuou a fazer o quê? Ajuntamento e orações. Diga assim, ajuntamento e orações, que quer dizer comunhão. 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentados com 2 cadeias, sentinelas, a porta guardava o cárcere. Eis que, porém, que sobreveio quem? O anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo: levanta-te, depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, seguiam, não sabendo que era real o que se fazia no meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, porque era 4 sentinelas de cada sentinela com 4 soldados, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhe abriu automaticamente. Saindo, enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognonimado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam, viu? A igreja, é isto que é a igreja, amado. No momento aqui era o momento de perseguição, o momento de guerra, o momento que Tiago foi morto. Infelizmente, né, alguns caem mesmo, né? Vai fazer o quê? Faz parte da guerra. Na guerra sempre cai alguém. Mas a igreja não vai deixar de orar, a igreja não vai deixar de adorar, a igreja não vai deixar de cultuar a Deus, a igreja não vai deixar de fazer a qual ela foi chamada a fazer. Porque a igreja, diga-se, a igreja é de Deus. A igreja não é de uma religião, a igreja não é de um governo, a igreja não é de uma instituição. A igreja pertence a Deus. Diga, a igreja é de Deus. Lugar de oração, diga-se, lugar de oração. Capítulo 16, versículo 13. Capítulo 16, verso 13. Num sábado, saímos da cidade para junto de um rio, onde nos pareceu haver um lugar de quê? De oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Então Paulo está dizendo que ele buscou um lugar para orar, e Deus nos abriu esta porta aqui, amado. Diga assim: Deus nos abriu esta porta. O que eu vou fazer, pastor? Fazer como Paulo falou em Romanos 12. Vamos orar, irmão, vamos orar. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. O que está passando na cidade? Tribulação, sede paciente nela. E na oração, o que eu devo agir? Perseverantes. Na oração, diga, na oração, perseverantes. Mais uma passagem para você se alimentar. Efésios capítulo 6.
Efésios 6, 18. Efésios 6, 18. Diz a palavra de Deus: com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Versículo 18. Com toda oração e súplica, diga, toda oração e súplica. Filipenses 1:4. Filipenses 1:4 diz assim: fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Paulo falou: eu faço súplica por toda a igreja. Finalizando, 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 1 e 2. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, que se use a prática de orações, que se use a prática de intercessões, que se use a prática de agradecimento, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, em favor de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, porque isto é bom e isto é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Amém, igreja? Então, antes de tudo, pois exorto que se use a prática, versículo 1, eu estou repetindo o versículo 1. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis, diga, dos reis, e de todos que se acham investidos de autoridades. Todos, diga assim, todos. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui, por isso que nós estamos aqui. Para quê? Para a gente usar neste momento a prática da oração, a prática da súplica, a prática da intercessão e a prática dos agradecimentos com ações de graças. Assim seja, assim disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quiser dar um aplauso ao nosso Senhor, vamos dar um aplauso ao nosso Senhor. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias